Muito boa noite para você, seja bem-vindo a mais um programa Entrevista Coletiva aqui na tela da Band Amazonas para Manaus e mais 22 municípios do estado. Eu sou Neto Cavalcante, jornalista do Grupo Bandeirantes de Comunicação e na bancada aqui comigo no programa de hoje, a jornalista também aqui da Band Amazonas, Kelly Abreu, que participa fazendo perguntas para a nossa convidada, que é Mirtes Salles, jornalista, secretária de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania. Mirtes, muito obrigado pela presença aqui na entrevista coletiva. Obrigado por ter aceito esse convite de participar aqui com a gente. Eu é que agradeço pelo convite. A gente sempre começa aqui o programa pedindo para que o nosso convidado ou nossa convidada descreva um pouco da sua carreira. A gente ouve aqui, são gestores públicos, políticos, enfim, alguém que no seu trabalho que é desenvolvido no dia a dia, consiga melhorar ou de uma forma, atuar na forma da população, na forma de vida da população, e a Sejusc tem uma responsabilidade muito grande. Eu gostaria que você falasse um pouco da sua carreira até chegar à secretaria da Sejusc. Eu, na política, né, eu ganhei a primeira eleição em 2004 e em 2005 eu assumi o primeiro mandato como vereadora. Passei 8 anos como presidente da Comissão de Defesa do Consumidor na Câmara Municipal de Manaus. Em 2018, eu fui secretária da Sejusc de Cidadania. Em 2019, voltei para a Câmara. No meu terceiro mandato, eu assumi a presidência da Comissão da Mulher da Câmara Municipal de Manaus. E no início do ano, agora de 2021, fui convidada para retornar à Sejusc, agora como secretária titular. Sempre nesse meio entre o social, os direitos da população, do consumidor, pouca gente sabe, mas o PROCON Amazonas ele é vinculado à Sejusc também, então Sim. Continua o consumidor com a atenção sua aí nessa gestão agora. O consumidor sempre esteve nas veias, né? Eu passei 11 anos atuando diretamente na área de direito do consumidor, acabei me tornando especialista em direito do consumidor e fiz várias frentes aqui em Manaus e em Brasília também. E hoje na Sejusc nós temos também o PROCON como guarda-chuva. Hoje eu não estou mais no PROCON, mas na área de direito do consumidor, mas hoje nós estamos cuidando do direito do cidadão de um modo geral, porque hoje nós temos o cuidado não só com o consumidor, mas com a criança, com o adolescente, com o idoso, com as mulheres, com os indígenas. São muitas ações que hoje estão sob o guarda-chuva da Sejusc. Secretária, nós temos poucas mulheres aí na política amazonense, né? A senhora, em 2004, foi a mais votada, né? Vereadora mulher mais bem votada. A que a senhora atribui isso? Na época, eu era considerada um ícone na área de direito do consumidor. Eu tinha um trabalho muito forte na área de direito do consumidor e as pessoas viam em mim como uma mulher forte, que sou, né, até hoje, mas uma mulher forte que resolvia problemas. Então, você falou muito bem que nós somos muito carentes de mulheres fortes na política, mulheres que sejam ícones, e isso se deve ao fato de as mulheres, às vezes, não acreditarem em si mesmas, sabe? Acreditar no seu potencial. É preciso que as mulheres acreditem mais no seu potencial e se coloquem mais à disposição dos cargos públicos. E isso faz falta. Então, na época, eu estava muito disposta, 24 horas por dia, e isso acabou me levando a ser a mulher mais votada de Manaus. Inclusive, 8 anos aí à frente da Comissão de Direitos Humanos, Direitos do Consumidor. Como que foi toda essa experiência, né? 8 anos são bastante coisa, né? É bastante coisa. Inclusive, eu fui, na época, até hoje não houve, mas na época eu fui a primeira parlamentar mulher e também a primeira vereadora, né, aí a Brasília, e consegui reduzir a tarifa de energia elétrica no estado do Amazonas inteiro. Eu reduzi a tarifa de energia elétrica em 2010. Em 2011, eu consegui barrar o reajuste de energia elétrica. Até hoje, não se consegue barrar um parlamentar, não partido do parlamento, barrar um reajuste de energia elétrica. Porque eu trabalhava de forma muito fundamentada, né, e, na época, nós tínhamos muitos apagões em Manaus. Então, eu saí em defesa da população, fui a Brasília, e lá eu consegui provar, em uma audiência pública com a ANEEL, eu consegui provar
que o Amazonas não merecia, naquele momento, ter reajuste. E por incrível que pareça, no ano passado eu participei de uma audiência também na ANEEL, em Brasília, e aí os diretores da ANEEL lembraram de mim, falaram assim, a vereadora Miss Salles, que sempre foi muito atuante nessa área, e para mim é muito gratificante isso, saber que até hoje a ANEEL, ela lembra, né, eles lembram lá da minha atuação naquela época. Né? Ficou marcado naquela época. O Amazonas, ele tem uma... Eu não sei se só o Amazonas, falo aqui porque tem alguns exemplos, mas de pessoas que atuaram, que atuam na televisão e seguem para a política. Eu, como jornalista, aqui a gente recebe diariamente reclames da população e tenta fazer esse intermédio, né, junto ao poder público para conseguir, de repente, resolver alguma demanda reprimida ali da população. Foi isso que abriu os olhos para a política e, de repente, poder ajudar mais? Conta um pouco dessa transição e dessa situação, né, de apresentadoras que se tornam políticos. Foi exatamente isso. Como eu atuava na área de direito do consumidor, então eu dependia das leis vigentes. Eu tentava fazer cumprir as leis, né, atuando com um programa de televisão. Só que era preciso avançar, porque tinham coisas, nós tínhamos assessoria jurídica, tinham coisas que nós sabíamos que era possível acontecer, mas como jornalista eu não podia fazer acontecer. Então, por exemplo, agora na minha última atuação, fui autora da lei que obriga os estabelecimentos comerciais a oferecerem álcool líquido em gel na porta dos estabelecimentos. Hoje você chega na drogaria, você chega no supermercado e tem um álcool. Então, assim, como jornalista eu não poderia obrigar um estabelecimento a colocar álcool, mas como parlamentar eu poderia. Então, eu criei leis para ajudar realmente a população, para facilitar a vida da população, coisa que a gente não conseguia como jornalista. Como jornalista, eu só denunciava. E como parlamentar, eu passei a criar novas regras e exigir que as regras fossem cumpridas. Baseado nisso, a gente percebe a força dos meios de comunicação. Tem um jargão que fala que quem não é visto não é lembrado, enfim, mas é uma exposição realmente muito grande. E como hoje, dentro da secretaria, como é que, de repente, a gente usa esses meios de comunicação para levar para a população esse conhecimento? Olha, estamos trabalhando, estamos realizando um trabalho. Como é que está sendo feita essa divulgação? Porque hoje em dia, acho que o jogo virou um pouco, criou-se até um preconceito com o jornalista que hoje é político. Verdade. Criou-se um preconceito, mas aí você falou bem a história de quem não é visto, não é lembrado. E as pessoas se confundem. Eu me deparei com uma notícia até esses dias que me mostrava como uma das prováveis candidatas na próxima eleição. Por quê? Porque eu estou mostrando uma atuação à frente da Sejusc, nós estamos mostrando todos os dias e as pessoas confundem, acham que você quer um mandato eletivo novamente. E nem sempre isso é verdade. Acontece que, se você não mostra o seu trabalho diariamente, como nós mostramos através das redes sociais, através das matérias que saem nos blogs, nas emissoras de televisão, vão dizer que você não tem atuação nenhuma. Então, nós estamos numa época, numa era, onde os julgadores estão muito ali de plantão nas redes sociais. Nós temos especialistas em tudo, especialistas em meio ambiente, especialista em moda, se você usa uma roupa que não é adequada, tem os especialistas em comportamento, tem até juízes de plantão. Então, assim, se você não mostra o que você está fazendo, você é julgado porque as pessoas dizem que você não trabalhou. Uhum. E se você mostra demais, as pessoas dizem que você está mostrando demais e está com segundas intenções. É complicado, mas entre não mostrar e ficar com fama de quem não trabalhou, eu prefiro mostrar e as pessoas entenderem que eu acordo às 5 horas da manhã, entendeu? E que trabalho até de noite. Transparência sempre. Transparência porque eu sempre digo, ninguém vai me julgar por falta de conhecimento. A pessoa pode até me julgar porque ela simplesmente decidiu julgar, mas por falta de conhecimento não. Porque eu costumo mostrar tudo que eu faço. E a senhora acha que, como jornalista, isso facilita? A senhora já sabe mais ou menos como funciona ali, né? A questão das notícias facilita na hora de aparecer uma fake news, vou combater, vou lá nas minhas redes sociais. Isso ajuda, chega a ajudar, muito. Então, né? Que já tem essa... Ajuda porque, inclusive, eu vi os colegas do parlamento, né, que eles tinham essa dificuldade. Eles sempre chegavam comigo, Miss, olha, isso aqui aconteceu, o que eu faço? Eu sempre orientava. Ou você tem que combater, mas não bata de frente com a mídia, que eu sempre fui contra, não é porque eu sou, talvez sim, porque eu seja jornalista, mas eu conheço o outro lado, então eu não acho que quando existe uma mídia negativa a respeito de uma pessoa, ela tem que ficar batendo de frente, vou processar.
Quando é uma notícia falsa e enganosa, sim, fake news. Agora, se mostra que você fez algo errado, não há o que fazer. Eu vou processar um jornalista porque ele mostrou algo que eu fiz de errado? Não. É mais algo questão que de desagradou, conduta, né? Que desagradou, que desagradou. Eu acho que não é por aí. Já aconteceu comigo e as pessoas questionavam, às vezes, lá na Câmara, os colegas, mas você não vai fazer nada? Eu digo, não. O que eu vou Aconteceu, fazer? né? Então, as pessoas têm essa mania de, às vezes, querer combater o jornalista. Na realidade, o jornalista, quando ele está no exercício da sua função e que ele mostra o fato real, não há o que se combater. Contra os fatos não existem argumentos. Agora, claro, se for uma fake news, é outra história. Aí você pode, sim, buscar os seus direitos. Então, eu sempre fui muito transparente. E a senhora já achou que o fato de ser jornalista, a senhora já foi perseguida por isso? Ou não? Acha que é normal? Olha, pelos colegas, não. Pelos colegas eu nunca me senti perseguida. Talvez pela minha postura. Talvez pela postura respeitosa. Sim. Porque quando você tem uma postura, você está no parlamento, e você tem uma postura desrespeitosa também para com os jornalistas, é claro que vai ter um efeito contrário. Mas se você tem um efeito... Eu já tive, por exemplo, uma vez, saiu num blog, foi uma notícia, não foi bem uma notícia, mas saiu uma história de que eu estava plantando tomate para sobreviver. Porque eu tinha postado no Instagram, na época da crise do tomate, que eu tinha tomate de sobra, que eu ia até vender. Uma brincadeira que eu fiz. E saiu essa história. Aí, o que eu fiz? Eu liguei para o blog e falei, olha, eu queria só que você não tem problema nenhum você colocar meus tomates, que eles estão bonitos. Mas não que eu esteja vendendo tomate de sobrevivência. Isso não é legal. Né, só muda o contexto e tal. Aí a pessoa mudou o contexto. Mudou e pronto, acabou a história. Não tem porque eu vou brigar, vou denunciar, não. Eu acho que uma boa conversa resolve. Conta a história direito. Tem uma situação de caça-clique hoje também, que a manchete fala uma coisa, a notícia diz outra, mas isso é outro assunto, viu, secretária? Tem também. Assume a secretaria no meio desse turbilhão, pandemia e com um público muito vulnerável em busca de ajuda. A secretaria também tem se aproveitado de muitas doações. Nessa época, o amazonense mostra muita solidariedade também. Como é que está sendo feita essa divisão e essa captação para ajudar as pessoas? Você bem falou certo, eu entrei no olho do furacão mesmo, em plena segunda onda, né, da pandemia, e as necessidades da população começaram a gritar. Primeiro foi a necessidade por oxigênio, né, que quando surgiu a crise do oxigênio, nós estávamos correndo, todas as secretarias estavam em busca de oxigênio de alguma forma, e nós temos hoje no nosso guarda-chuva a Secretaria da Pessoa com Deficiência, muitos deficientes em casa, acamados, que precisavam também de oxigênio para se manter vivos, e nós começamos a sair em busca, pedindo, batendo na porta das empresas, conseguimos muitas doações, nós batemos na porta das grandes redes de supermercados, conseguimos também muitas doações que foram encaminhadas para as pessoas que são atendidas pela Sejusc. Não está sendo fácil para as secretarias que trabalham diretamente na área de ação social, para a SEAS, para nós lá na Sejusc, para o Fundo de Promoção Social. Está sendo muito complicado porque, quando se fala do poder público, nós temos toda uma burocracia para vencer. Só que a população ela não espera a burocracia. Porque a fome é hoje, o problema é hoje, a necessidade é hoje. A enchente já está batendo a nossa porta. Então, nós precisamos correr para encontrar meios de atender naquele momento. E esse é o grande desafio, correr para vencer a burocracia e para atender de forma mais rápida. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco dessas doações aí que tinham que captar, centralizar em um canto e aí daí distribuindo para manter todo mundo abastecido. A gente vai falar disso no próximo bloco, a gente vai fazer um intervalo aqui no Entrevista Coletiva e volta já. De volta com o programa Entrevista Coletiva, aqui na tela da Band Amazonas, recebendo a secretária de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, Sejusc, Mirti Salles. Secretária, a gente estava falando das doações que começaram, o povo amazonense muito solidário nessa pandemia, e a Sejusc captou algumas doações para distribuir de forma igualitária para a população. Como é que tem sido esse trabalho? Como é que está esse volume de doações? Continua? Ainda precisa? Já está bom? Como é que está? Não acaba nem fica pouco, né? Porque nós estamos em um momento onde as pessoas estão precisando de amparo.
os trabalhos estão reduzidos, principalmente as pessoas que dependem do mercado informal. A informalidade está muito limitada nesse momento por conta dos decretos que são necessários, diga-se de passagem, nesse momento. Sem dúvida. E nós começamos a recorrer aos empresários, começamos a recorrer às redes de supermercados, a outras instituições maiores como a Unicef, a LBV, chegou a fazer doações para nós, para que nós possamos atender os nossos idosos, os familiares dos PCDs que estão em casa, né, acamados, as crianças, os adolescentes, as mulheres vítimas de violência doméstica. Nós recebemos também muitas doações, nós abrimos uma campanha para doação de roupas e sapatos, brinquedos também para atender o nosso abrigo, o abrigo de pessoas em situação de rua, porque essas pessoas têm pouca vestimenta, então eles iriam para o abrigo, ficar 24 horas por dia, então precisava ter roupas, né? Muitas doações que nós recebemos, graças a Deus, e ainda estamos de portas abertas para receber mais. Pois é, falou abrigo, o abrigo que foi inaugurado foi no final do mês de fevereiro? Final de fevereiro, lá no Sambódromo de Manaus. No Sambódromo. Né? Como está o funcionamento do abrigo, o atendimento? Nós montamos um abrigo para atender 150 pessoas em situação de rua, pessoas que vivem em situações de vulnerabilidade, porque elas dormem em qualquer lugar, elas ficam no sol e na chuva, e essas pessoas precisavam ser protegidas nesse momento. Porque se nós não protegermos essas pessoas agora, o que vai acontecer? Elas vão parar na fila de um hospital, elas vão precisar de uma UTI, elas vão precisar de um atendimento emergencial, vão precisar de medicação. Então, para nós protegermos essas pessoas, nós precisávamos abrigá-las. Elas recebem 6 refeições diárias, eles vão ficar abrigados até o final de abril, tá? São 2 meses de abrigo. Lá elas têm o atendimento psicológico, o atendimento com advogados, o atendimento das nossas assistentes sociais e também do PAC, porque muitas dessas pessoas não têm documentos. Nós estamos fazendo uma triagem com essas pessoas, inclusive, para possivelmente aqueles que têm condições encaminhá-los, inclusive, para vagas de emprego. Porque no ano passado isso aconteceu. Tinham pessoas que estavam em situação de rua, né? Mas porque estavam desempregadas. Então, não tinham onde morar naquele momento, e elas foram encaminhadas para vagas de emprego e hoje elas têm a sua vida normal. Então, assim, cada caso é um caso dentro do abrigo. Nós temos os adictos, né? Nós temos os usuários de substâncias entorpecentes, de álcool, nós temos idosos que foram abandonados pela família. Inclusive, nós tivemos um caso que há 3 semanas, uma das idosas nós conseguimos devolver ela para o seio da família, porque nós pegamos o endereço dessa pessoa e fazemos visita na casa das pessoas, quando elas têm família. E tentamos conscientizar a família para que elas recebam novamente essa pessoa em casa. E com esse período de pandemia, então, meio que aumentou, né, essa situação de desemprego. A Sejus, que está recebendo, o que aumentou, né, dos moradores de rua, questão de denúncias, né, de violência contra a mulher, idosos, né? No ano passado, nós tivemos um aumento de 30% no caso de violência contra a mulher. E esse ano, o aumento foi também nos casos de violência contra idosos. Aquelas pessoas que, às vezes, elas têm uma aposentadoria, elas estão em casa e elas são exploradas pela família. Essas pessoas sofrem violência física, psicológica, violência patrimonial, que é quando tomam o cartão desse idoso, aí vão fazer empréstimo, fazem compras, pagam contas. E o pior, eles gastam dinheiro com tudo, menos com o idoso. Esse idoso chega a passar fome. Esse idoso, às vezes, ele em depressão, ele vai para as ruas e fica vagando pelas ruas. Então, nós temos uma secretaria, né, da pessoa idosa e as denúncias vão chegando para a secretaria e nós fazemos o atendimento domiciliar. Mesmo durante a pandemia, com as denúncias dos nossos técnicos, eles fazem uso de equipamentos de proteção e eles vão até a casa dessas pessoas. Como se fosse uma blitz ali, né? Para saber mais ou menos como está acontecendo. No caso dos idosos, nós recebemos denúncias e nós vamos até lá. No caso das mulheres, além das denúncias, existe uma outra situação. A Secretaria de Proteção à Mulher, ela vai à casa, ela tem ido esporadicamente à residência de mulheres que são atendidas nos nossos SAP, no CREAM, para que nós possamos ter o controle de se essa mulher está sendo ou não violentada por aquela pessoa que ela um dia denunciou, porque às vezes essa violência cessa e às vezes ela continua. Então, nós fazemos, além do atendimento online,
As nossas psicólogas, nossos assistentes sociais, nossos advogados continuam atendendo online, mas quando é um caso de extrema necessidade, nós fazemos o atendimento físico. Secretária, a gente comentou aqui que a Secretaria ela tem um atendimento bem amplo, né? A gente já citou aqui as mulheres, os idosos, as pessoas mais vulneráveis, tem também os deficientes, né? Uma parte da Secretaria que atende a pessoa com deficiência. E eles foram recentemente atendidos por uma carteira que deve facilitar bastante a vida dessas pessoas. E aí a senhora pode citar exemplos de como é que isso pode facilitar a vida dessas pessoas? Olha, antes da carteira da pessoa com deficiência, as famílias tinham que andar com uma pasta cheia de documentos, com laudos, com receitas médicas, com exames médicos. Eles chegavam nos locais para exigir, por exemplo, que o seu filho, a sua filha, o seu parente, seu familiar tivesse uma prioridade, e eles tinham que abrir um monte de documentos. Com a carteira... Constrangimento, né? É um constrangimento, porque ainda tem um detalhe, né? Tem um detalhe que existem pessoas que são deficientes, mas que não aparentam. Por exemplo, um autista. Você vê um autista sentado, você não vai dizer que ele tem uma deficiência. Nós recebemos uma senhora essa semana que foi receber a carteirinha dela, que ela fez um relato emocionante. Ela disse, olha, essa carteirinha é o fim do constrangimento e do maltrato para mim. Ninguém acredita que eu sou deficiente. Eu confesso que eu olhei, eu não perguntei, eu não quis perguntar qual era a deficiência, mas eu também não vi. Muita gente que usa prótese de perna, que fica de calça. Tem prótese de perna, tem as bolsas, né, que as pessoas usam, que as pessoas que fazem o uso contínuo das bolsas, elas são consideradas também pessoas com deficiência. E essa senhora falou que acabou o constrangimento. Por quê? É um adeus àquele monte de papel. Porque com a carteira, ela é um resumo de tudo aquilo. A carteira é a chancela do governo, é a chancela da Secretaria da Pessoa com Deficiência, de que aquela pessoa é deficiente e que ela precisa ter os seus direitos preservados. É uma carteira de identificação, digamos, a carteira de identidade mesmo da pessoa com deficiência. E como é que faz? A mesma pergunta. Pergunte. E como funciona para dar entrada para as pessoas que têm interesse em casa em tirar essa carteira? A pessoa pode procurar a Secretaria da Pessoa com Deficiência, que funciona ali na Rua Salvador, no bairro de Adrianópolis, quase na esquina com a Recife. E lá funciona de 8 até as 2 da tarde. Ela pode chegar e se identificar, olha, eu preciso tirar a minha carteira de deficiente. Aí lá sim, ela vai ter que levar os laudos, os comprovantes, as comprovações de que realmente é uma pessoa com deficiência. E em se comprovando com todos esses documentos, ela é feito o cadastro dela e a carteira é emitida sem problema nenhum. E tem um tempo para essa carteira ser emitida? Não, a carteira não está demorando para ser emitida, ela demora em torno de 1 semana. Já teve algum caso de alguém querer se aproveitar de alguma situação e aí ali na hora de filtrar a pessoa perceber que não era bem isso? Não ocorre porque ela precisa apresentar laudos, né? Ela precisa apresentar laudos médicos. Dependendo do problema que ela tem que apresentar os mesmos documentos que ela apresentaria, por exemplo, para o INSS, ela tem que apresentar na Secretaria da Pessoa com Deficiência. Porque a partir do momento que ela comprova que ela é deficiente, ela passa a ter vários direitos. Então, ela passa a ter vários direitos, não é só a carteira, ela passa a ter os direitos concernentes à pessoa com deficiência em todo o território nacional. Então, ela precisa da comprovação. Secretária, são apenas 2 meses à frente da Sejusc, mas qual deve ser a sua marca, assim que tiver com o processo já realizado ali, qual deve ser a marca que deve ficar lá com a Secretaria, com o nome Mirti Salles? Olha, em 2018, eu fui secretária de Cidadania e eu era responsável pelos PACs e eu consegui ampliar o serviço dos PACs e consegui inaugurar 2 PACs no interior. Só haviam 2 PACs, hoje existem 4. Então, eu quero deixar como legado na Sejusc a ampliação dos PACs para o interior do estado, porque nós temos municípios como Tabatinga, por exemplo, São Paulo de Olivença, Boca do Acre, municípios muito distantes, né, em várias pontas do estado, em que a pessoa passa até 6 meses para receber uma carteira de identidade. Isso é inadmissível. Por quê? Porque é feito o processo no município, o documento vem para cá, para Manaus, aí ele é feita a chancela toda aqui em Manaus e é devolvido, e o processo é muito lento. Então, nós precisamos acabar com essa lentidão.
Nós temos, por exemplo, os indígenas lá em São Gabriel da Cachoeira, que muitos deles não têm certidão de nascimento. Aí as pessoas questionam, mas eles têm RANI. Só que o RANI não dá a ele acesso à saúde, por exemplo. Ele não entra no censo da saúde. Ele não pode, por exemplo, adentrar um serviço de atendimento à saúde como o branco. Então, ele precisa ter o RANI, depois a certidão de nascimento e o RG. Então, é necessário que nós pensemos nessas populações que estão distantes, né? Na época, quando eu fui secretária de Cidadania, eu consegui 16 mil certidões de nascimento para o município de São Gabriel da Cachoeira. Então, nós pretendemos continuar esse trabalho e ampliar o trabalho dos PACs, porque o trabalho dos PACs significa oferecer mais cidadania para a população do interior. Eram brasileiros que estavam fora do alcance do Estado, né? Sim, eles não tinham acesso ao SUS. Não existiam, assim, legalmente? Não, para o SUS, não. Eles existiam para a FUNAI. Conseguiam se matricular em escolas? Não. Ele precisa, para ele ter acesso a todos os direitos, né, que o branco tem, eles precisam ter toda a documentação. Eles precisam tirar o CPF, ter a certidão de nascimento, porque ele tem a certidão de nascimento indígena, mas aí ele não tinha como cidadão comum para ter acesso, por exemplo, ao INSS. A senhora falou do interior do estado. Quais ações a Secretaria tem atuado, tem feito para ajudar esses municípios, esses estados? E daí eu já aproveito para dizer que nosso tempo está chegando ao fim. E aí já discorra respondendo essa pergunta em forma também para a gente se despedir aqui. A Sejusc trabalha com a demanda que vem do interior. E hoje a nossa demanda maior é o Covid. Não tem jeito. As populações que estão sofrendo por conta do Covid, elas precisam de documentação, elas precisam de cestas básicas, elas precisam resolver os problemas, são as mulheres vítimas de violência, são os idosos. Então, nós estamos buscando, junto às secretarias de ação social de cada município, fazer o atendimento, mesmo que de forma distante, a essas populações. Agradecer a Kelly Abreu, mais uma vez, muito obrigado, Kelly. Muito obrigada. Agradecer também a secretária Mirti Salles, secretária da Sejusc, a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania. É um nome grande. A gente precisa recorrer a uma muita colinha vez em quando. É responsabilidade. muita responsabilidade. Muito obrigado mais uma vez por ter participado aqui com a gente, secretária. Eu que agradeço a vocês pelo convite e eu convido também a população a conhecer o trabalho da Sejusc e contribuir também com as suas doações. Conta com a gente também. Obrigada. Para você que está em casa, uma boa noite. Na próxima semana, a gente está de volta aqui no Entrevista Coletiva, logo após a NBA. Até lá.